tudo que eu sou e a ti render glória e aleluias, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja-te, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei, em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. Sublime sorte coube a mim, por ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim no teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. Imenso e puro é teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. És minha porção,
Igreja Metodista Central de Jundiaí, paz e bem. Quando o nosso pastor gentilmente me convidou para esta palavra de acolhida, imediatamente me lembrei do Salmo 122, no qual, em seu capítulo 1, em seu versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade que nesses tempos de pandemia, a presença física à casa do Senhor tem sido prejudicada. Mas nós não podemos esquecer que igreja somos nós e que nós podemos não estar na igreja, mas a igreja está permanentemente em nós. Por isso que no preâmbulo de mais este culto de adoração, eu conclamo aos irmãos e irmãs a estarem conosco em comunhão, assistindo, absorvendo e se alimentando com as palavras, as mensagens, os hinos, as orações que virão a seguir. Deus os abençoe. Bom culto. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém.
os céus proclamam seu divino Criador. Anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Tua lei, quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece nossas mentes e as almas a Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória a meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
vivo está. As mãos do meu Jesus que vivo está. Paz de nosso Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Grato sempre ao nosso Deus pelo dom da vida e também ao reverendo Marcos, que gentilmente me convidou para esta participação. Então, é um privilégio muito grande poder estar falando com os irmãos neste dia que nós comemoramos o dia de Pentecostes. Para isso, então, eu convido aqueles que estão participando conosco, mesmo nas suas casas, para lermos uma palavra que está no profeta Joel, capítulo 2, e eu vou ler o versículo
28, o 30 e o 32. Na verdade é 28, 29 e 32. Diz assim a palavra de Deus: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o nome, no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Repetindo o 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Senhor Deus, ilumina-me, Senhor, nesse momento. Ilumina, Senhor Deus, a minha mente, a minha vida, que ao abrir a minha boca, eu possa estar falando a Tua palavra, da forma que o Senhor quer que nós assim façamos. Amém. Em nome de Jesus. O profeta Joel, um dos profetas menores, ele profetizou 400 anos antes de Cristo. E na sua profecia, como está escrito no antitexto, fala de gratidão. E nesse que nós lemos, fala promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos falando em dia de Pentecoste. E para nós, quando nós falamos da palavra de Deus e falamos em Espírito, nós falamos de uma coisa primordial na vida de todos nós. E o profeta está dizendo que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não está dizendo que é em alguns, mas está dizendo que é sobre toda a carne. E diz então que os filhos, as filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. E essa promessa do sopro divino em todos é uma promessa verdadeira, que mais para frente nós vamos encontrar outros versículos que vai nos chamar a atenção para esse acontecimento tão maravilhoso na vida do cristão. O Espírito de Deus, como sempre, ele gera visão, gera consagração, gera sonhos, gera esperança no nosso Deus. Veja que o profeta Joel está falando também em famílias. Que ele falou filhas, falou filhos, falou velhos, falou jovens, já que estamos no mês da família. Agora, mais para frente, nós vamos encontrando no último versículo
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, aqueles que aceitaram, aqueles que creram, aqueles que creem em Deus, estarão salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Notamos bem essa palavra? Aqueles que o Senhor chamar. Pois bem, mais para frente, olha que nós falamos que o profeta profetizou 400 anos antes de Cristo. E agora nós encontramos em Atos dos Apóstolos, naquele dia, que Jesus já estava próximo à sua ascensão para o céu. Ele conversava com os seus discípulos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, seu versículo 6, 7 e 8. E os discípulos, curiosamente, queriam saber de Jesus se aquele momento, se aquele instante era o momento correto de que o Senhor, que Deus, ia restaurar a Israel. Que diz assim a palavra. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo que restaures o reino de Israel? E Jesus responde para eles: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não interessa vocês saberem isso aí. Não é o mais importante vocês saberem isso. Mas ele disse: mas uma coisa tem: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este era o fato mais importante para os discípulos, o derramamento do Espírito Santo. Muito bem, mas logo mais nós vamos encontrar capítulo 2 também de Atos, quando vem a confirmação da profecia do profeta Joel, essa confirmação que 85 a 90 anos, quando Lucas escreveu o livro de Atos, vem acontecer. Portanto, 485, 490 anos depois, acontece o derramamento do Espírito Santo que Joel profetizou. Muito bem. E o grande milagre na descida do Espírito Santo, nós vamos começar a entender aqui ao ler este versículo primeiro de Atos dos Apóstolos. Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja como a promessa de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre. E ali aconteceu então o grande milagre da descida do Espírito Santo. E então apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uma língua sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, porque ali já aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E então, a palavra diz que eles estavam
quando aquelas pessoas que estavam reunidos por ali, porque a festa do Pentecoste, ela se dá na 7ª semana depois da Páscoa, e era uma festa de agradecimento a Deus, não só pelo dom da vida, mas também pela colheita, por tudo aquilo que eles conseguiram durante o trabalho, durante todo aquele tempo, esperando o dia da safra, da colheita. E essa festa, então, reunia-se muita gente. Reunia-se gente de muitos lugares, e muitos que habitavam também em Jerusalém. E esse povo, quando viu que os discípulos, ou aquelas pessoas que ali estavam reunidas, começaram a falar, cada um na sua própria língua ou idioma, nós vemos que aí está acontecendo o milagre da descida do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, que seria uma coisa que tinha que cumprir, pois a promessa foi feita, profetizada por Joel. E ali aquele povo que estava reunidos, não eram tão poucas pessoas. Tinha gente, somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Gente, a palavra disse que eles ficaram atônitos, eles ficaram maravilhados, ficaram possuídos de perplexidade pelo que estava acontecendo. Jesus prometeu aos discípulos: eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, que ficará com vocês para sempre. O pessoal daquele momento que estavam ali, maravilhados em ver aquele povo falando, cada um nas suas próprias línguas, sendo muitas famílias, muitos de países circunvizinhos de Jerusalém. Então, era o momento correto do derramamento do Espírito Santo. Esse revestimento do Espírito Santo é uma coisa que traz virtude, alegria, milagres, cura, fortalecimento da igreja. O Espírito é a maior dádiva divina que nos inspira a levar a mensagem transformadora de salvação e do Evangelho. O povo reunido nesse dia fizeram a diferença. Por isso nós estamos dizendo que eles ficaram maravilhados em ver o que estava acontecendo, que era a demonstração, não só o cumprimento da profecia, mas também do poder de Deus, a bênção de Deus derramada sobre os discípulos que deveriam, ou aquele povo, que deveriam continuar nos caminhos do Senhor. E outra coisa que nos chama a atenção é que na época da Torre de Babel, como está em Gênesis, houve uma confusão de línguas. Ninguém se entendia, ninguém sabia o que estava fazendo ou falando. Mas no Pentecoste é o contrário, é a união de línguas. No Pentecoste é o tempo do Kairos, tempo de salvação
de pessoas para o reino de Deus. E é uma grande alegria para nós, como cristãos, saber a necessidade desse Espírito Santo em nossas vidas. É importante sabermos que o Espírito Santo, ele age da forma que ele quer. Ele age aonde ele quer. E ele não tem fronteiras. Por isso, o Espírito Santo habita em nós. E que esse tempo continue em nós, como igreja de Cristo, transformando o mundo que tanto necessita do ardor, do fogo desse Espírito Salvador. Que nós sejamos iluminados e abençoados pelo Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que age em nós, como eu já disse, sem fronteiras e da forma que Ele quer. E ai de nós, se Deus não tivesse feito isso, se a promessa, se a profecia de Joel não tivesse sido uma verdade, não tivesse sido cumprida em nossas vidas, seria muito difícil. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, que é aquele que faz parte da Trindade, para estar conosco todos os dias e para sempre. Que o Senhor Deus nos guarde, que Ele nos abençoe, porque Pedro foi muito claro quando ele diz no versículo 39, ele disse para aquelas pessoas, para aquele povo que ali estavam presentes: esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, porque eles imaginaram logo, ao ver todo aquele movimento, que o povo estavam embriagados. Tratava-se de uma festa, mas Pedro disse: não, vocês estão enganados. Está isso no versículo 39, do capítulo 2 também, né? Vamos ler, só para nós entendermos melhor. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O Espírito Santo é uma promessa para todos. Como diz aqui, a promessa vos pertence, a vós, vossos filhos e todos aqueles que o nosso Senhor chamar. Como no versículo 32 de Joel, diz que todos aqueles que invocar o nome do Senhor, o nome do Deus Trino, este será salvo. Que o Espírito Santo continue agindo na nossa vida, nas nossas vidas, na vida da igreja e de todos aqueles que servem a Deus. Amém. No mundo vaguei, meu fardo a carregar, por noites escuras, no mal a vagar, porém encontrei o amigo, enfim, que sempre me amou e cuida de mim. Agora estou com Jesus.
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós nesse dia que o Senhor nos concedeu. Um tempo de culto, tempo de louvor, tempo de adoração. Espero que o culto tenha sido edificante sobre a sua vida, que Deus tenha falado ao teu coração através dos cânticos, dos louvores, do coral e da mensagem propriamente dita, manifestada através do nosso querido irmão Leandro. Que Deus abençoe ricamente ele e toda a sua casa. Hoje tivemos também a Nina. A Nina teve a alegria também de estar conosco no culto. Nos alegra muito o coração. Que Deus abençoe. Hoje privilegiamos também os corais, né? Além do coral da nossa igreja, tivemos o coral de Carapicuíba. Mês do lar, mês da família, tempo de oração, mês de oração. Tá? Mais do que nunca somos convidados a orar a Deus. Mais do que nunca somos convidados a estar na presença do Senhor. Haja visto que estamos vivendo um tempo aí, eu acredito, já final de pandemia, mas temos visto e ouvido tantas notícias desagradáveis, tristes, né? Talvez esse tempo de ficar em casa, muitos não suportaram, depressão, síndrome do pânico, eu não sei. Mas eu sei que a boa mão do Senhor esteve sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre os filhos, sobre todo aquele que invocou e buscou a face de Deus, certamente Ele não deixou desamparado. Ele acolheu, abençoou e cuidou de cada um de nós. Oremos por aqueles que, como Marcelo ainda, que vai passar por uma cirurgia, fazendo exames. Né? Temos muitos queridos irmãos que necessitam da nossa oração. Nosso querido irmão Aguinaldo, estamos orando por ele. Né? Os pedidos de orações que a nossa querida irmã América sempre nos relembra no nosso grupo de WhatsApp, tantas pessoas amadas, que nossa irmã Raquel passou por um tempo difícil, né? Também temos motivos de alegria, a nossa querida família, né? O Mina e a Yolanda completaram 30 anos de casados, né? Que Deus os abençoe, né? Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida, o lar e a família dos queridos. Enfim, temos muitos motivos para estarmos orando a Deus, não apenas como um colocar na mão do Senhor as nossas preocupações e ansiedades, bem como também nós podemos levantar as mãos como ações de graça. Então eu quero convidar você, nesse tempo final de culto, a esse tempo de oração. Independente do que você esteja fazendo, que você possa agora simplesmente, né, ter essa comunhão, esse tempo de conversa com Deus. Feche seus olhos, curva a tua fronte, oremos a Deus. Soberano, querido, amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer e engrandecer a Ti por esse tempo de culto a qual o Senhor nos concedeu. Quero agradecer a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja. Quero agradecer, ó Pai querido, por esse tempo de ouvir a Tua voz cantada, ministrada através da palavra, ó Pai, através de todos os atos do culto, porque tudo aqui, palavras, gestos, ou até mesmo em pensamentos, foi para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Pedimos humildemente, ó Pai querido, venha sobre nós, visita o Teu povo e a Tua igreja, particularmente aqueles que se encontram enfermos, acamados, ou aqueles que estão passando por dificuldades e tribulações, que o Senhor possa ser o seu porto seguro, que o Senhor possa ser a âncora, que possa firmá-los nesse mar bravio, ó Pai querido, da vida pelos tempos pelos quais nós passamos, ó Pai. Rogo por aqueles que muitas vezes não nos chegam ao nosso conhecimento, às vezes por timidez, ou mesmo por querer viver esse tempo difíceis apenas em oração e comunhão contigo, mas rogo por eles também, ó Pai. Foge ao nosso olhar, foge ao nosso conhecimento, mas jamais foge da Tua presença. Por isso eu rogo, estenda a Tua graça também sobre eles, ó Pai, e visita-os aonde quer que estejam, ó Pai querido. Aqueles enlutados também, que sofrem a dor da separação, que sofrem por esse tempo de perda, ora a Ti, ó Pai, que Tu possas confortá-los, conforme a Tua palavra, através de Teu Filho Jesus Cristo. Vou para o Pai, mas mando-vos o Consolador, que o Consolador possa estar confortando e consolando esses queridos irmãos e irmãs, onde quer que estejam, ó Pai querido. Também é inevitável, é impossível não levantar as mãos a Ti por ações de graça. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por todos os feitos, milagres,
pela tua atenção, carinho, pelo teu cuidado sobre a vida da tua igreja, ó Pai. Muitos são os milagres, muitas são as bênçãos, ó Pai, e poderíamos relatar a todas aqui, como diz o hino, o cântico, conta as bênçãos, contas de uma vez, e verá o quanto Deus já fez. Verdadeiramente, tu tem realizado grandes coisas. Quero agradecer pela vida do nosso irmão Júlio, nossa irmã Sérgio, já estão em casa, fizeram hoje a acolhida do culto, ó Pai querido. Quero agradecer a Ti, ó Pai, que Tu os guardou. Tu é motivo de bênção. E como eles, ó Pai, representam muitos queridos irmãos que passaram por tempos de dificuldades, quer da doença física, doença da alma, ou mesmo dificuldades na caminhada da vida. Tu os guardou, os protegeu e amparou de todo mal. Então quero levantar as minhas mãos e agradecer a Ti, que o Senhor seja engrandecido e louvado através das nossas vidas. É no nome gracioso e maravilhoso de Teu amado Filho Jesus Cristo é que eu oro e agradeço a Ti. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa e excelente semana. Lembrando que no próximo domingo o nosso culto é presencial. Então quero convidar os amados irmãos, aqueles que quiserem e puderem, já podem estar voltando às atividades normais do nosso templo. Escola dominical de manhã, às 9h30, e o culto às 19 horas. A sua importância, a sua presença é muito importante para nós, né? Que volto a ressaltar, aqueles que puderem e quiserem, venham. A nossa igreja está preparada para receber todos aqueles que aqui vierem. Todas as precauções já foram tomadas, então os irmãos estarão bem seguros aqui no templo. Aguardo aqueles que quiserem e puderem estar conosco, vai nos alegrar muito o coração, né? Estarmos juntos mais uma vez. E vamos recordar aquele verso, aquele salmo que o nosso irmão Júlio começou no início do culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esse tempo de alegria possa vir o mais rápido sobre as nossas vidas. Também lembrando, o nosso encontro com o pastor Pedro, terças e quintas-feiras, terça o estudo bíblico, quinta o culto, às 19 horas, os irmãos não esqueçam. E também, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez volto a repetir, aqueles queridos que queiram uma visita pastoral, um momento de aconselhamento, um momento de conversa, por favor, entre em contato conosco. Estamos com muita disposição e muita alegria para poder atender os queridos irmãos, conversar, ter esse tempo de comunhão e de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus esplenda seu rosto sobre nós e nos conceda uma semana rica e abençoada. Agora, pois, recebemos a bênção, depois não desligue, temos ainda o coral como nosso pós-lúdio. Feche teus olhos. Que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Deus o Filho, que a bênção de Deus o Espírito seja sobre nós, querido e amado Deus, soberano Pai, seja sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, mas humildemente, ó Pai querido, desça sobre a tua igreja reunida hoje e sobre ela cumpra os teus intentos e os teus desígnios e a tua vontade. Que assim seja hoje, que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos nós. Tudo é belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar, paz e gozo conceder, amarguras desfazer, e saúde promover.
mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio.